Pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da sessão eleitoral da Grande Tribunal Regional Eleitoral, inicialmente cumprimentando todos os presentes e consultando os ilustres pares do doutor representante do Ministério Público, se dispensam a leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. O silêncio de suas excelências importa na sua aprovação. A ata está aprovada. Informo aos ilustres e a todos a retirada de pauta do processo 6348-2008, razão de expediente protocolizado sob o número 59.867-2011, recebido por este relator às 17 horas, presente data, e deferido a juntada da documentação apresentada com vistas à CCIA e, em seguida, à douta Procuradoria Regional Eleitoral. Também fica retirado de pauta o expediente administrativo que diz respeito à proposta de aprovação da minuta de resolução que fixa as competências relativas aos pleitos municipais e gerais dos municípios dotados de mais de uma zona eleitoral, a fim de que seja encaminhado expediente integral a todos os membros da Corte. E, segundo o nosso diretor, será feita amanhã durante o expediente. Anuncio o julgamento 4.401 da pauta, processo 485.039/2010, prestação de contas de candidato, cargo deputado federal, PTN, eleições 2010, requerente Neuci de Souza, candidato. Parecer pela desaprovação das contas e a relatoria é do excelentíssimo senhor doutor Samuel Franco Dalia Júnior, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes membros eminentes pares desse tribunal. Passo ao relatório. Trata-se de prestação de contas da candidata Neuci de Souza, referente à campanha eleitoral para deputado federal pelo Partido Trabalhista, PTN Mato Grosso, referente ao pleito 2010. Apresentada essa regional em 2/11/2010 com os documentos de folhas. A Coordenadoria de Controle Interno emitiu parecer preliminar para a realização de diligências. Todavia, embora tenha sido intimada para se manifestar a respeito do parecer preliminar técnico, e de acordo com certidão dos autos, ela não se manifestou, deixando transcorrer em autos o prazo para tal. Em parecer conclusivo, a CCA opina pela desaprovação das contas. Novamente intimado para se manifestar acerca do parecer conclusivo, novamente deixou o prazo transcorrer em autos. Em parecer lançado, a douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela desaprovação das contas. É o sucinto relatório. Ouça a douta Procuradoria. Mantenho o parecer, senhor presidente. Eminentes membros, poupando-os da leitura integral do voto, que eu vou disponibilizar, ainda não está disponibilizado, não sei se está disponibilizado, já está disponibilizado, passo ao resumo desse voto, que acha que, como diz, já está disponibilizado. Os pareceres da área técnica do Tribunal, como do Ministério Público, manifestaram-se pela desaprovação das contas da candidata com base nas seguintes irregularidades. Primeiro, preenchimento incorreto relativo aos dados bancários e enumeração dos recibos no sistema informatizado. Abertura de conta bancária a destempo, ou seja, 15 dias após a concessão da inscrição no CNPJ, o que está em desconformidade com a lei e especialmente com o disposto no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 23.217 do TSE. Em terceiro lugar, a ausência de extratos bancários em sua forma definitiva, e esta em especial, a qual por si só já tem o condão de autorizar a rejeição das contas. Transcrevo o arresto de processos em idênticas condições, onde caiu sob a relatoria do eminente desembargador Gerson Ferreira Paes. E ressalto ainda aos eminentes pares que, mesmo havendo a candidata sido oportunizada a sanar todas as irregularidades detectadas pela área técnica, ela permaneceu inerte e
nada mais resta do que não seja em plena concordância com os pareceres da área técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral, o fluxo no artigo 30, inciso 3º da Lei das Eleições, eu estou votando pela desaprovação das contas da candidata Neucide Souza no pleito de 2010. É como voto. Com voto, doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanhe o senhor relator. Doutor André Luiz de Andrade Posetti. De acordo com o relator, excelência. Desembargador José Ferreira Leite. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. De acordo, excelência. Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. De acordo com o relator. Conclusão do julgamento. Tribunal, unanimidade de voto. Desaprovar as contas da candidata nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Anuncio o julgamento agora do 402 da pauta, é o processo 496.560/2010, também prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, o DEM, eleições 2010, requerente Francisco Emília Santana Nunes, candidato, parecer pela desaprovação das contas, e a relatoria do excelentíssimo senhor doutor Samuel Franco Dalia Júnior, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares. Trata-se de prestação de conta de campanha de Francisca Emília Santana Nunes, candidata a cargo de deputado estadual nas eleições de 2010, apresentada tempestivamente. Após o seu regular processamento, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCA, opinou pela aprovação com ressalva das contas, apontando a seguinte irregularidade ou impropriedade remanescente. Sobre o item 1.1 da informação, número 171/2010, não foi apresentada a guia de depósito das sobras financeiras de campanha. A candidata justificou às folhas 269 e 376 que o repasse para o partido será efetuado depois de sanados os débitos pendentes. Tendo em vista que a candidata apresentou prestação de conta retificadora e informou no demonstrativo de receitas e despesas no campo sobras financeiras de campanha o valor de R$ 215,18, bem como constar esse saldo na conciliação bancária, entendemos que a mesma deveria ratificar esse saldo em sua prestação de contas. Adouta a Procuradoria, em parecer de folhas 365, pugna pela desaprovação de contas por não ter a candidata comprovado o recolhimento da sobra da campanha ao partido político. É o relatório. O senador da Procuradoria. Mantém o parecer, senhor presidente. Está mantido o parecer. Senhor presidente, eminentes pares, analisei esse, vou procurar resumir também o voto, mas já adianto que mesmo com o parecer da CCA pela aprovação com ressalvas, eu estou acompanhando o entendimento do doutor Procurador Regional Eleitoral, que no seu parecer manifestou-se pela desaprovação das contas da candidata por desrespeito ao que determina o artigo 27 da Resolução 23.217/2010, ao deixar de efetuar o depósito de conta de campanha na conta do partido político. Evidentemente que a lei é feita para ser cumprida, e se não foi cumprida, eu vou acompanhar o Ministério Público, mas vou concluir o meu resumo, porque mesmo sendo de pequeno valor essa restituição, o artigo 87 estabelece que a sobra de recursos financeiros, bens ou materiais permanentes em qualquer montante deverá ser declarada na prestação de contas e comprovada também a sua transferência à direção partidária ou à coligação a qual pertence. Então, qualquer que seja o montante, não significa que por ser um valor baixo, ela teria o condão de ser aprovada com ressalvas.
Tal obrigação não foi cumprida pela candidata. Como eu já disse antes, as leis foram feitas para ser cumpridas. Eu estou comungando com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Transcrevo no meu voto o disposto no artigo 39 da mesma resolução, a qual, em seu inciso 3º, determina que o tribunal desaprovará as contas quando verificadas falhas que lhe comprometam a regularidade, o que ficou constatado pelo descumprimento do também disposto no já citado artigo 27 da resolução TSE. E isso, importância de qualquer valor. Transcrevo também em meu voto, o qual já está disponibilizado a Vossas Excelências, decisão desse egrégio tribunal, então, sobre a relatoria do então membro, juiz Dr. César Augusto Bearce, que em matéria idêntica desaprovou as contas do candidato de então pelos mesmos motivos ora pontuados. Dessa forma, em dissonância com o parecer técnico da CCA, que opina pela aprovação com ressalvas das contas da candidata, alime ao parecer ministerial e em consonância e absoluta concordância com o mesmo, eu voto pela desaprovação das contas da candidata Francisca Emília Santana Nunes, referente ao pleito de 2010. É como voto. Voto do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acompanhe o senhor relator. Dr. André Luiz de Andrade Posetti. De acordo com o relator, excelência. Desembargador José Ferreira Leite. Também com o relator, presidente. Dr. Sebastião de Arruda Almeida. De acordo, excelência. Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Com o relator. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Anunciar o julgamento do 403 da pauta, processo 544.890/2010, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PTC, eleições 2010, requerente Márcia Maria da Silva Nazaré, candidata, parecer pela desaprovação das contas, a relatoria é do excelentíssimo senhor doutor Sebastião de Arruda Almeida, que está com a palavra. Senhor presidente, a matéria é bastante simples. Nessa prestação de contas da candidata Márcia Maria da Silva Nazaré, conforme já disponibilizei tanto o relatório quanto o voto, se percebeu várias irregularidades, dentre elas divergência entre a data da faixa numérica dos recibos eleitorais declaradas por ela, candidata, e a que foi constatada na prestação de contas do Comitê Financeiro, descumprimento daquele prazo para abertura de conta bancária, falta de apresentação de extratos bancários na forma definitiva, justificação de ausência de despesas com pessoal, tendo em vista o recebimento de materiais impressos doados pelo Comitê Financeiro, necessidade de reapresentação da prestação de contas em nova mídia. E ela foi, essa candidata, intimada a se manifestar e quedou-se inerte, razão pela qual tanto a CCIA quanto a Ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral opinam pela desaprovação das contas, e eu sigo esse entendimento, senhor presidente, no meu voto, de que realmente são irregularidades insanáveis, a razão pela qual eu estou em consonância com o parecer ministerial, desaprovando as contas da referida candidata. É como eu estou votando. O parecer é do mesmo sentido? Confirmado o parecer, Vossa Excelência está votando pela desaprovação das contas, né? Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Com o relator. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Acompanho o relator. Desembargador José Ferreira Leite. Acompanhe o senhor relator. Desculpa. Perdão. Desembargador Ferreira Leite. Dr. André Luiz de Andrade Posetti. De acordo com o relator, excelência. Inversão aí. É que na papeleta, desculpe a inversão, mas na papeleta realmente está dessa forma aqui, está inclusive, eu estou aqui com o quinto vogal. Aí colho o voto, doutor Pedro. Certo. Eu acompanho o seu relator.
Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, no seu julgamento do 404 da pauta, processo 450.306/2010, prestação de contas de candidato, cargo segundo suplente de senador do DEM, eleições de 2010, requerente Carlos Capristano de Pinho, parecer é pela desaprovação das contas, e a relatoria é do excelentíssimo senhor doutor Sebastião de Arruda Almeida. Está com a palavra. Senhor presidente, nesse caso, suplente de senador, onde foram constatadas as seguintes irregularidades: omissão quanto à entrega da primeira e segunda parcial da prestação de contas, necessidade de apresentação de extrato ou qualquer documento relativo à própria abertura da conta, não fez abertura de conta, logicamente também não há extratos em sua forma definitiva, necessidade de apresentação de prestações de contas em sua forma retificadora. Foi intimado o candidato, quedou-se inerte, aí novo parecer conclusivo da CCIA mantendo a desaprovação das contas. O candidato, então, apresenta justificativas para essas irregularidades, voltou à CCIA, essa manteve o entendimento da desaprovação das contas e a ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se nesse mesmo sentido. É o relatório, senhor presidente. Forçador da Procuradoria. Há mantido o parecer escrito. Como já salientado a vossas excelências, o candidato tenta justificar aquelas irregularidades dizendo que, quanto à omissão da entrega da primeira e segunda parciais da prestação de contas, alegou que o registro de sua candidatura somente se operou após a data de entrega das mesmas, já que o candidato entrou em substituição ao segundo suplente anterior. E disse que, quanto à ausência de abertura de conta, porque não houve nenhuma movimentação de recurso. Irregularidades, senhor presidente, que, a meu ver, são insanáveis, notadamente essa questão da abertura de conta e de juntada de movimentação, a eventual movimentação financeira através dos extratos bancários, razão pela qual, senhor presidente, sem maiores delongas, eu estou acompanhando o parecer ministerial e desaprovando as contas do referido candidato. É como eu estou votando. Com voto, doutor Jorge Luiz Tadeu. Com o relator. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanhe o senhor relator. Doutor André Luiz Posetti. De acordo com o relator, senhor. Embaixador José Ferreira Leite. Voto com o entendimento do relator, senhor presidente. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade de votos, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. O Sebastião de Arruda Almeida continua relatando agora o 405 da pauta, processo 225/2011, o agravo de instrumento contra a decisão proferida no processo número classe PC, 58ª Zona Eleitoral, agravante Giovanni Renfro da Silva, agravado Ministério Público Eleitoral. O parecer é pelo desprovimento do agravo. Com a palavra do outro relator. Senhor presidente, também esse recurso ele é bastante simples e, conforme já repassado tanto no relatório quanto no voto, o agravante teve as suas contas rejeitadas pelo juízo monocrático,
ao invés de interpor o recurso cabível, ele fez ele protocolou um pedido de reconsideração, por ele mesmo, subscrito por ele mesmo, que não tem capacidade postulatória, e a juíza indeferiu esse pedido, e ele então agrava, dizendo que no caso deveria ser-lhe concedido a disposição, a faculdade do artigo 13 do CPC, que é aquele de sanação de eventual capacidade postulatória. A ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral opina pela negativa de provimento ao recurso. É a síntese recursal, senhor presidente. Outra da outra procuradoria. Tem parecer. Está mantido o parecer. Como eu venho salientando no meu voto, aqui não se trata de aplicação desse artigo 13, porque, na verdade, não há recurso. Se tivesse sido manejado o recurso inominado, aí sim, verificando-se a falta da capacidade postulatória que pudesse ser sanada, conceder-se-ia o prazo do artigo 13, mas sequer há de se falar em recurso, é mero pedido de reconsideração. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou em consonância com o parecer ministerial, conhecendo do recurso, mas negando o provimento ao mesmo. É como eu estou votando, senhor presidente. Como vota o doutor Jorge Luiz Tadeu? Senhor presidente, eminentes pares, eu normalmente tenho o hábito de flexibilizar a questão dos recursos, especialmente quando eu vejo que a parte pode ser deveras prejudicada, às vezes por falta de conhecimento dos advogados, porque às vezes a pessoa não tem como saber da hipossuficiência intelectual e técnica do advogado, que muitas vezes se apresenta de uma forma demonstrando sucesso, né? E aí a pessoa vai na onda e vê um erro grosseiro, na verdade, porque aqui não se trata de recurso. Tampouco impede o decurso do prazo, esse tipo de coisa. Mas nos últimos tempos eu vejo a Ordem dos Advogados uma batalha muito grande no sentido de melhorar a qualidade dos nossos advogados. E eu acho que flexibilizar a tal ponto, um erro, na verdade, grosseiro, um pedido de reconsideração, nós dizermos, não pode ser, pode sim ser acatado diante do princípio da fungibilidade do recurso como um recurso, eu acho que é dizer amém à falta de conhecimento técnico. Se ele errou, efetivamente, como parece que ele está querendo alegar, esse erro não deve ser flexibilizado, é preciso que os advogados se aperfeiçoem cada vez mais para que não cometam esse tipo de erro. Por isso eu acompanho o doutor relator no seu voto. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanhe seu relator. Doutor André Posetti. Senhor presidente, eminentes pares, eu vou acompanhar o voto do relator, apenas dizer ao doutor Jorge Tadeu que consta do voto do relator que o pedido de reconsideração apresentado foi pelo candidato. Isso. E não por advogado, excelência. Peço desculpas à nobre classe dos advogados por ter feito essa consideração. Desembargador José Ferreira Leite. Conclusão do julgamento. O tribunal, unanimidade de votos, negou o provimento ao agravo, nos termos do voto do relator, consonância com o parecer ministerial. Anuncio o julgamento do 406 da pauta, processo 824.360/2008,
recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador, Partido Socialista Brasileiro, PSB, Várzea Grande, eleições de 2008, recorrente, Marlito Tomás de Arruda, recorrido Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento do recurso, e a relatoria é do doutor Sebastião de Arruda Almeida, que está com a palavra. Senhor presidente, também recurso contra a desaprovação das contas da referida candidata, e ela abre as suas razões recursais dizendo que realizou uma campanha, aspas, sem dinheiro e sem grana, fecha aspas. Alega ainda que não encontrou todas as pessoas que constaram como doadoras de sua campanha dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral e que não houve movimentação financeira de recursos. E também alega que os documentos anexados na prestação de contas e nas diligências cumpridas poderiam confirmar a legitimidade da arrecadação e gastos da campanha, motivo pelo qual pleiteia a anulação da sentença. Ilustrada Procuradoria, em judicioso parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouçador da Procuradoria. A mantido o parecer. Senhor presidente, eu já disponibilizei também o voto. Ocorre que, nesse caso, são várias irregularidades, a meu ver, insanáveis, e eu peço licença para destacar as principais, tais como os recibos eleitorais estão em desconformidade com a legislação eleitoral porque não tem a respectiva assinatura dos doadores ou dos responsáveis pela emissão. Preenchimento incompleto do demonstrativo de recursos arrecadados, sem mencionar o número de CPF ou CNPJ do doador. As doações estimáveis em dinheiro sem respectiva discriminação do critério de avaliação mediante notas explicativas. Ou seja, não há discriminação do critério de avaliação, contendo a descrição, a quantidade e o valor unitário dos bens e os serviços, e ou estes não foram avaliados pelos preços praticados no mercado, através da indicação da origem da avaliação. Também não foram apresentados documentos que comprovam as arrecadações de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Foi lançado lá a arrecadação desses bens e serviços, mas sem nenhuma documentação comprobatória dessas arrecadações. Enfim, senhor presidente, são, como eu já disse, irregularidades que são insanáveis, razão pela qual eu, em consonância com o parecer ministerial, eu nego o provimento ao recurso. É como eu estou votando. Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Com o relator. Doutor Samuel Franco. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Acompanhe seu relator. Doutor André Posetti. De acordo com o relator. Senador José Ferreira Leite. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade de voto, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Senador José Ferreira Leite, eu passo a presidência a Vossa Excelência em razão de que os dois próximos da pauta aqui, os dois processos são da minha relatoria, consequentemente passo a presidência a Vossa Excelência. R$ 993/2010, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PMDB, eleição 2010, requerente Haroldo Bernardo de Souza, candidato, e o anúncio do parecer escrito nos autos manifesta-se pela aprovação com ressalvas. Tem a palavra Vossa Excelência. O presidente Egregio Plenário, cuida-se de prestação de contas de Haroldo Bernardo de Souza, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010.
A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em análise preliminar, apontou diversas irregularidades, solicitando diligências no sentido de intimar o requerente para saná-las ou esclarecê-las. Intimado, o candidato apresentou justificativos, prestação de contas retificadora e demais documentos, sucedendo o reexame dos autos pela unidade técnica desta Corte, que emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas. Intimado do parecer conclusivo, o requerente deixou transcorrer inóbios o prazo para a manifestação. Por sua vez, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. A douta Procuradoria Regional Eleitoral está com a palavra. Tenho parecer, senhor presidente. Retorna a palavra ao relator. Senhor presidente, egrégio plenário, de acordo com o parecer, com os pareceres, tanto técnico da Coordenadoria de Controle Interno quanto da douta Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou julgando aprovadas as contas com ressalvas por conta de que a falha apresentada não compromete a transparência e a legitimidade das contas em apreço. Por isso, de acordo com os pareceres, eu estou votando pela aprovação com ressalvas. É assim que fiz o voto, senhor presidente. Como votam os ilustres membros, doutor Sebastião de Arruda Almeida, De acordo, excelência. doutor Jorge Tadeu Rodrigues, De acordo com o relator. doutor Samuel Franco da Lia Júnior, Com o relator, senhor presidente. doutor Francisco da Silva, Acompanhe o senhor relator. doutor André Luiz de Andrade Pozzetto. De acordo com o relator, excelência. Conclusão do julgamento que anuncio fica sendo esta: o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, à unanimidade, aprovou com ressalvas as contas apresentadas, em termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Agora, desembargador Gerson, Vossa Excelência relata o 408 da pauta, é o processo 791.408/2008. Recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador PRTB, eleições 2008, recorrente Kleber Diogo Adorno Moura e recorrido Ministério Público Estadual. Também há parecer escrito, onde manifesta pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a negativa de certidão da quitação eleitoral, mantendo-se a desaprovação das contas. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Egrégio plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto por Kleber Diego Adorno Moura, em face da sentença proferida pelo juiz da 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá, que desaprovou as contas de campanha apresentadas pelo recorrente por ocasião de sua candidatura ao cargo de vereador desta capital nas eleições municipais de 2008, constando do deciso o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu. O recorrente, nessa oportunidade, junto ao documento às folhas 88 e 119, e, no seu entender, sanam as irregularidades que ensejaram a desaprovação de suas contas, pugnando pela reforma total da sentença. Aduz que as falhas detectadas ocorreram por culpa do seu contador, que deixou de anexar os documentos necessários de apreciação e aprovação das contas eleitorais. Alternativamente, acaso mantida a rejeição das contas, pugna pelo provimento parcial do recurso para afastar a restrição de obtenção de quitação eleitoral, posto que para estar quite com a Justiça Eleitoral, basta a apresentação das contas de campanha e não sua aprovação por força da alteração conferida neste ponto pela Lei 12.034/2009 à Lei 9.504/97. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso apenas para afastar a negativa de certidão de quitação eleitoral, mantendo-se a desaprovação das contas, uma vez que, aspas, está eivada de irregularidades insanáveis que comprometem a lisura da campanha e desvirtuam o objetivo da lei, não cabendo a alegação de que as impropriedades consoantes deveu-se exclusivamente ao seu contador. É o relatório. Com a palavra, o doutor Procurador Regional Eleitoral presente em sessão. Retorna a palavra ao relator. Senhor presidente, egrégio plenário, eu estou na esteira do parecer ministerial, dando provimento parcial apenas para afastar esta questão da proibição da expedição, né, de certidão de quitação eleitoral, e mantendo a desaprovação das contas, por quanto as irregularidades apresentadas são inúmeras, dentre elas, para
esclarecer suas excelências, eu faço a citação aqui. A. Omissão quanto à prestação de contas segunda parcial e intempestividade da prestação de contas final. B. Não apresentação de notas fiscais dos materiais e serviços recebidos em doação com as respectivas notas explicativas. C. Não apresentação dos termos correspondentes ao registro de locações ou cessões de veículos ou publicidade com carro de som. D. Ausência dos termos de serviços voluntários. E ausência do extrato bancário referente ao mês de outubro de 2008 em sua forma definitiva. Essas irregularidades, apesar da documentação anexada, ainda não foram regularizadas e por isso não vejo como, ainda que anexada, no meu modo de ver, fora de tempo essa documentação, mas que no recurso, de qualquer sorte, ainda que analisadas, elas não foram suficientes para suprir todas essas irregularidades. Por isso é que eu estou votando pelo provimento parcial do recurso. Assim que, resumidamente, encaminhei o voto, senhor presidente. Consulta ao plenário se há algum voto contrário ao entendimento do relator. Então, anuncio a conclusão do julgamento. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a unanimidade, decidiu dar provimento parcial ao recurso, apenas para afastar a negativa de certidão de quitação eleitoral, mantendo-se a desaprovação das contas nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. A palavra retorna ao eminente presidente desembargador Gerson Ferreira Paz. Muito obrigado, desembargador Ferreira Leite. Nós temos apenas um procedimento administrativo, que é pedido de prorrogação de requisição do servidor Jorge Henrique Campos dos Santos para continuar prestando serviço junto à 55ª Zona Eleitoral aqui de Cuiabá, a pedido do juiz eleitoral daquela zona, como trata-se de pedido de primeira prorrogação por mais um ano e preenchidos os requisitos legais, nós estamos definindo esse pedido de prorrogação. Consulta a corte se tem alguma manifestação dissidente, se não está deferido o pedido. Colégio plenário, com pesar, anuncio aqui uma moção de pesar que nós elaboramos em razão do falecimento do excelentíssimo senhor desembargador Irineu João da Silva, douto corregedor regional eleitoral lá do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, ocorrido no dia 5 de novembro. Nós fazemos esse registro, consultamos os ilustres pares e marcou dizendo aqui que esta corte apresenta, portanto, suas sinceras condolências e sentimentos de pesar à família Silva. Por isso, nós estamos consultando os ilustres pares se podemos fazer o registro dessa moção de pesar em nossa ata dos trabalhos dessa sessão de hoje. De acordo, perfeitamente, excelência. Então, fica registrado na ata o passamento do excelentíssimo senhor desembargador Irineu João da Silva. Não havendo mais matéria a ser tratada e nem quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrados os trabalhos desta sessão. Muito obrigado, boa tarde, boa noite.